Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota uma árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Bom, chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um texto curto, cru e que nos transporta para um tempo que aqueles que leram a extraordinária trilogia da Cidade de Capa experimentaram de forma impressiva. A autora da trilogia é também a autora deste livrinho intitulado Analfabeta, a húngara Agota Christoph. A secura da linguagem é a mesma, a força evocativa também, embora este livro, ao contrário da trilogia, não seja um romance, mas um relato autobiográfico. Aliás, com o subtítulo a indicá-lo expressamente logo na capa, trata-se de um relato autobiográfico, é assim o subtítulo. Trata-se de uma narrativa de como a autora, depois da infância, no período da Segunda Guerra Mundial e obrigada no pós-guerra a adaptar-se à língua russa, acabou por fugir aos 31 anos para a Suíça. Aí, no país onde ficaria até à morte, Agota Christoph viu-se confrontada com a necessidade de voltar a começar tudo do zero, até a sua própria alfabetização. Não sabia francês. Sente-se de novo analfabeta, mas percebe que ler e escrever-lhe são essenciais e escreve a certa altura do que estou inteiramente segura é que teria escrito em qualquer lugar, em qualquer língua, e assim fez uma obra em língua francesa. Torna-se uma escritora de língua francesa na Suíça e conclui: não escolhi esta língua, foi-me imposta pelo destino, pelo acaso, pela circunstância. Escrever em francês é uma obrigação, é um desafio, o desafio de uma analfabeta. Além de dezenas de livros policiais. Agota Christoph. Mas vais confundir o senhor espectador e o senhor ouvido. Essa é outra. Esta é húngara. Agota Christoph, a analfabeta, tradução de Rui Paiva, edição 2 dias. O João Miguel Tavares sugere um livro também sobre a necessidade de contar histórias. Sim, casa muito bem com o que tu acabaste de dizer. Eu, em tempo, já tinha falado deste livro. Eu acho que fizemos um Governo de Sombra especial em que levámos livros em estrangeiro e que faltavam ser editados em Portugal. Chamava assim? Quando chamava assim. Eu já não sei se foi em qual das encarnações foi. E um dos livros que eu tinha levado como sugestão para ser traduzido era este Storytelling do Jonathan Gottschall. E na verdade é que agora foi traduzido em português, descobriu nas livrarias. O subtítulo é Como as Histórias nos Tornam Humanos. E é realmente um percurso extraordinário e casa muito bem com o que tu tiveste a dizer, que é que contar e escrever histórias não é entretenimento. É mesmo uma atividade tão essencial para o ser humano como comer e beber. E, portanto, o Gottschall conta muito bem essa história, cruzando a neurociência, a psicologia, a biologia evolutiva. E isto é uma área em franca expansão e é uma área que me fascina profundamente. E aqui está um livro que é uma belíssima introdução a esse tema. Está um bocadinho datado em algumas dos exemplos, porque o livro já tem uns 13 e 14 anos e ainda é pré-era da explosão das redes sociais, mas vale imensa a pena lê-lo. Jonathan Gottschall, Storytelling, Como as Histórias nos Tornam Humanos, da editora Vogais. O Pedro Mexia traz um cristianismo nipónico. É um livro muito sui generis, sobretudo lido por um europeu, porque o Endo, o escritor japonês, ficcionista japonês, que era católico, os católicos eram e são uma minoria ínfima no Japão. Ele é o autor do Silêncio, que o Scorsese adaptou, que é justamente sobre as extremas dificuldades da cristianização do Japão, porque houve por um lado, uma facilidade em converter as pessoas, mas uma recusa total das autoridades, por razões políticas e também teológicas, que o livro explica. E este livro é como se ele estivesse, e estava, provavelmente, para a maioria dos leitores,
a contar os evangelhos pela primeira vez. Portanto, ele dizia, havia um homem na Galileia, e tal. Se isto fosse escrito em Portugal, mesmo hoje em que os países já estão bastante cristianizados, eu conheço esta história. Ele ressuscita no fim, não é? Havia spoilers logo. Mas provavelmente um japonês lê isto, é uma forma de contar a Bíblia a quem nunca ouviu falar da Bíblia. E isso é muito fascinante, e claro que ele conta de forma diferente e com reflexões pessoais, mas acaba por ser um romance-ensaio sobre isso. E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que levou na mala? Trouxe este livro, Carlos, que se chama Gambitos da Imaginação. O subtítulo é do professor Diniz Caiola Ribeiro, que é professor na Faculdade de Belas Artes do Porto. O subtítulo diz o xadrez como ferramenta para pensar, mas é mais do que isso. São 64 textos, que é o número das casas num tabuleiro de xadrez, e abordam vários aspectos, não só da história do xadrez, coisas, atenção, fascinantes mesmo para leigos em xadrez, como, por exemplo, eu, mas as relações do xadrez com a criatividade, com a arte, por exemplo, tem aqui, como é evidente, tem um capítulo dedicado a xadrez e humor, que começa da seguinte forma. Num sketch do Gato Fedorento intitulado Partida de Xadrez, o jogo serve de pano de fundo para um exercício de humor. E o parágrafo seguinte começa... Apesar de não considerar este sketch particularmente conseguido, mas é bem observado. É bem observado pelo autor, porque realmente não é dos melhores. Mas é o pretexto para iniciar um capítulo sobre, por exemplo, o uso do xadrez em textos humorísticos. E mostraste assim admiração e fair play. E humildade. Isso, exatamente. E humildade. E um checkmate ao Gato Fedorento. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.